Boa tarde, meus queridos. Estamos aqui novamente para a nossa série Projeção da Consciência para Fora do Corpo. 3 décadas de autoinvestigações. E hoje estou aqui para dar continuidade a essa série e fazendo uma retrospectiva, antes da gente entrar na vivência hoje, que eu vou colocar aqui para a gente examinar. Eu vou fazer uma retrospectiva aí dos vídeos anteriores, cujas vivências projetivas, apesar dos tipos de experiência que foram narradas, elas tiveram fatores desencadeantes bastante diferentes uns dos outros. E retomando o primeiro vídeo que eu passei para vocês aqui, foi sobre a minha primeira projeção lúcida, ainda no útero da minha mãe, onde fator desencadeante, a opressão uterina, ou seja, estava desagradável dentro da barriga da minha mãe, e ainda houve o fator desencadeante também pré-cognitivo, onde eu tive a clareza de que eu iria me acidentar naquele parto e aquilo teria sido motivo suficiente para que eu me escapasse de dentro do útero, juntamente com a sensação desagradável de aperto que estava dentro da barriga da minha mãe. Então a segunda experiência foi a projeção na infância, na primeira infância, onde a partir de uma série de televisão, onde o personagem principal fazia volitações, né, ele flutuava, ele fazia voos, ele era um super-herói, e aquilo era fantástico, era mágico para mim, e eu fazia a mesma coisa à noite, e primeiro foram sonhos lúcidos, e depois aquelas experiências se tornaram projeções lúcidas recorrentes durante um longo período de tempo, onde eu me vi assistindo aquela série na minha infância. Terceira vivência que eu falei para vocês foi sobre uma febre que eu tive, uma doença, tive uma hepatite mais ou menos aos 9, 10 anos de idade, e aquela febre produziu um estado vibracional e uma alteração de consciência, onde eu comecei a ter uma decolagem espiralada para fora do corpo. Fator desencadeante ali, a febre, a doença, a febre e o estado vibracional decorrente dessa situação de saúde. A terceira, a quarta vivência que eu narrei para vocês foi a saída lúcida para fora do corpo pelo estado vibracional. A quinta foi pelo alvo mental, ou seja, eu desejava potentemente ver o meu cordão de prata, e este desejo potente gerou uma saturação mental subconsciente, onde aconteceu a vivência que eu narrei para vocês. A sexta projeção que eu narrei para vocês foi a projeção lúcida pós-orgástica e no curso do orgasmo. Muito interessante também. A sétima foi a projeção lúcida para fora do planeta e uma mini projeção de cosmoconsciência pelo mental soma, que foi desencadeado. Eu fiz uma reflexão sobre o fator desencadeante dessa projeção. Eu anotei aqui no meu registro como melancolia intrafísica, a melancolia ligada à síndrome do estrangeiro naquela época. Para você que não sabe o que é síndrome do estrangeiro, para eu não perder tempo aqui na explicação disso, pode colocar aí no Google, tem bastante material interessante já sobre isso aí. Então, decorrente da síndrome do estrangeiro, existia uma mobilização minha potente, um desejo potente de estar me projetando aí para fora do planeta e me dissolvendo no cosmos. Mais tarde eu fui ver nos vídeos de regressão que eu narrei para vocês aqui, eu narrei uma experiência ali de regressão, onde eu acessei o meu último período entre vidas. Eu lembrei desse período onde acontecia justamente esse tipo de projeção. Só mais tarde, né, muitos anos depois, porque essa experiência foi não me lembro exatamente, mas foi 1 ano, 2 anos atrás no máximo. Não, minto. Essa experiência de eu lembrar desse último período intermissivo foi antes da gente abrir o laboratório aqui no hospital. Então isso foi
em 2012, se não me falha a memória, 2011 para 2012. Então já faz uns anos aí. Até eu mesmo já perdi o tempo aqui, noção do tempo. E a última projeção que eu narrei semana passada foi o caso dos homens dominó, que é uma projeção lúcida que veio de um sonho lúcido, muito interessante também. Ali depois dessa projeção, eu fiz uma revisão aqui nos meus escritos, no meu blog, fernandosalvino.blogspot.com, onde eu escrevi um artigo após essa experiência sobre lucidometria, porque essa experiência de projeção ela foi muito interessante, porque ela partiu de um sonho lúcido e migrou para uma projeção lúcida, e eu fiquei lúcido o tempo todo da transição de um estado a outro, inclusive o retorno consciente para o corpo. Então isso me inspirou na época a escrever sobre lucidometria, tema que eu ainda pesquiso, que é fundamental aí para quem trabalha com meditação, para quem mexe com parapsicologia, projeciologia, conscienciologia, enfim, as áreas de investigação da consciência, seja ela qual foco for, inclusive o yoga, o samkhya, a ciência do Tao, o taoísmo chinês e assim por diante. E hoje, agora chegando no nosso vídeo, até que enfim, né? Hoje eu vou falar sobre o resgate extrafísico no navio negreiro, que foi um texto que eu publiquei. Já vou dizer a data para vocês aqui. Esse artigo foi publicado em julho de 2011, já faz um tempinho aí. Então, na introdução do artigo, eu digo que há cerca de eu nem lembrava mais desse artigo aqui, eu revisei aqui as minhas publicações, há cerca de muitos anos atrás, e começa o artigo. Então, pelo que eu me lembro, eu não me lembro aqui, eu não tenho aqui o registro em mãos, isso foi antes ainda da minha filha nascer, ou seja, faz mais de 16 anos atrás. Então, na época eu era advogado ambientalista, isso faz bastante tempo. Eu tenho aqui os documentos aqui para a gente ver a data, mas eu não vou perder tempo com isso agora. Então, essa experiência foi uma das mais interessantes, porque ela parte de um sonho lúcido de novo e transita para uma projeção lúcida, emenda de uma projeção lúcida convencional, onde eu estou num quarto, num ambiente, por aí vai, e não passa disso. Ela prossegue uma projeção lúcida, passa a ser uma projeção assistencial, onde eu faço um resgate. Só eu, né? Depois, no fim do texto aqui, eu faço uma reflexão de que a probabilidade de ter sido uma projeção assistida no meu ver, 100%, vamos botar aí, mais de 90%, ia dizer. Então, esse sonho aqui, ele começou, eu estava num local confuso, conversando com uma paciente, com uma cliente na época minha, e essa cliente era uma moça que falava bastante, ela tinha muita energia, e toda vez que eu atendia ela e o esposo, era um embate energético. Era uma pessoa muito do bem, mas era um embate energético. Eu tinha que mexer energia e depois aquilo ficava um pouco de contaminação vibratória, um pouco de assimilação, e tinha que fazer a minha desassimilação. Era uma pessoa marcante na minha vida, uma pessoa muito legal, ela e o esposo dela. Então, eis que eu sonhei com ela, né? Então, nesse sonho, quando eu olhei para ela, eu olhei e pensei, né? Olha, é a dona fulana. E em seguida, logo já em seguida, eu comecei a ficar lúcido, e a lucidez, muito interessante, que aí é uma hipótese de estudo para nós aqui. Quando eu comecei a ficar lúcido, eu já estava em outro ambiente. Ponto 1, primeiro ponto de pesquisa para nós aqui. Esse ambiente que eu acabei indo era o ambiente que eu estava, e aquele sonho lúcido estava impedindo de eu ver com clareza que eu já estava naquele ambiente? Ou este ambiente ele se modificou em decorrência do meu estado de lucidez, que estado de lucidez é alteração de dimensão, tá? Isso eu sempre deixo muito claro nos meus estudos, nas minhas investigações.
Alterou o estado de consciência, alterou o estado de lucidez, altera a dimensão. Dimensão é função do estado de consciência. Vamos deixar bem clara essa fórmula matemática aí. Dimensão é função do estado de consciência. Alterou o estado de consciência, altera a dimensão. São unidades indissociáveis. Então, voltando aqui. No momento que eu fiquei lúcido, eu já estava em Laguna, eu já sabia naquele momento que era Laguna. Eu não sei dizer ao certo, mas eu tinha certeza que era em Laguna. Depois aí eu fui cogitada a hipótese de ser uma projeção assistida e vi um navio no fundo do mar, um navio antigo, e me veio uma potente vontade que não saberia dizer se era minha, mas imediatamente eu já saí flutuando, volitando em direção ao navio. Tá? A projeção consciente, ela possibilita que a gente consiga fazer o voo extrafísico. De fato, isso não é uma alucinação, tá? Então eu fui voando até aquele navio e atravessei o casco do navio. O que aconteceu ali? No momento que eu atravesso o casco do navio, eu entro voando, de fato, dei um rasante por dentro do navio e ele estava cheio de escravos dentro dele. Aquilo me deu uma sensação muito desagradável. Eu levei um susto na hora que eu entrei, foi inesperado aquilo. E o mais interessante, o incrível mesmo, a experiência marcou a minha vida, foi o momento em que eu entrei no casco do navio, eu vi todos aqueles negros escravos com os pulsos cortados, eles não tinham as mãos, tá? Estavam todos ali ainda, não sabiam que tinham morrido, tá? Eles estavam naquele processo de parapsicose, ou o que é isso? É um tipo de esquizofrenia pós-morte, uma dissociação de percepção de realidade. Só que o incrível dessa experiência, para mim, existia um escravo daquele que testemunhou o meu voo dentro do navio. Eu entrei no navio, era uma escrava no caso, ela olhou para cima, apontou o braço dela e disse, em bom tom a todos ouvirem: olha lá, ele está voando e ele tem mãos. Ela disse exatamente isso: olha lá, ele está voando. E depois que ela ficou mais lúcida, ela percebeu que eu tinha mãos. E eu continuei aquele voo e saí do navio. E quando me vi, eu saí num voo. Quando a gente está flutuando fora do corpo, existe uma realidade, só um parênteses aqui, que a gente voa em hipervelocidade. Então o que aconteceu? Eu quis me escapar daquele lugar ali, que eu fiquei extremamente assustado com aquela vivência ali. E no momento que eu me escapo daquele lugar em hipervelocidade, eu me dou conta que eu já estou num outro ambiente, um ambiente natural, parecia uma praça, alguma coisa assim, com árvores. E eu literalmente faço um pouso em cima dos galhos de uma árvore, me sinto protegido embaixo daquela copa de árvore e penso assim, exatamente nesse momento me vem a seguinte frase instintiva, natural: Deus, me dê sobriedade para aceitar a realidade. Naquele exato momento que eu falo aquele mantra, que eu me coloco naquela condição de não ter tido, de ter tido dificuldade de metabolizar aquela realidade extrafísica, de literalmente aquilo ali, constatei, eu vi, entrei dentro, aquilo é o que é considerado como um navio fantasma, vamos dizer assim. Toda aquela estrutura era fantasma, aqueles negros, aquele barco real, eram pessoas reais, não eram formas, pensamento, diferente da experiência anterior que eu narrei. E no momento em que eu falo, Deus, me dê sobriedade para aceitar a realidade, que era a minha condição de impotência a lidar com aquela vivência, eu me sinto entrando
instantaneamente tive um retorno lúcido para dentro do corpo e acordo com taquicardia, em crise ali. Aquela experiência foi uma crise de crescimento, um aprendizado evolutivo fantástico, incrível mesmo, que marcou pelo resto da minha vida. Então, essa experiência, ela, depois que eu examinei, que eu refleti bastante sobre ela, eu concluí ter sido sim uma projeção assistencial, e eu não estava sozinho nessa vivência, né? E aquele negro, aquela pessoa que me viu, ela naquele momento ali, ela foi resgatada daquele navio negreiro ali, daquela condição de parapsicose, e foi muito provavelmente levada para a recuperação da sua condição de saúde, da sua condição de doença, né? O psicossoma dela estava doente ainda, estava sem mãos, né? Então uma situação extremamente séria, a dimensão extrafísica do planeta, todo esse massacre de guerras, e tanto na África, quanto aqui no Brasil, quanto na América do Norte, América Central, regiões onde se faziam muitos sacrifícios humanos, lá na região da Europa também, toda essa época toda. Então essa experiência foi, vou colocar aqui, entre 20 e 16 anos atrás, ainda estava lá um navio negreiro do século, provavelmente aí do século 17. Eu andei até pesquisando hoje sobre a história da escravidão em Laguna. Parece ali entre século 17 e 18 começaram a ser levados escravos para a região de Laguna. Não sou historiador, foi uma pesquisa aqui muito rápida que eu fiz. Então fica nosso ponto aí, nosso campo de investigação, de reflexão sobre o destino da sociedade, o destino do nosso planeta, a maneira como a gente leva nossas vidas e os impactos pluriexistenciais dessas atrocidades, das consequências que os nossos atos provocam naqueles que nos relacionamos e na sociedade em geral que pertencemos. Então, incentivo você, apesar dessa ter sido uma experiência de projeção crítica, profunda, impactante, muito impactante essa vivência. Essas vivências, elas produzem uma inibição do processo projetivo até que a gente consiga digerir isso para prosseguir nas novas projeções. Então, mesmo assim, vale a pena nós vermos com nossos próprios olhos e sairmos dessa cegueira, dessa vida sonambúlica, dessa vida de precária lucidez, e nos despertarmos para a realidade pluridimensional, holodimensional, extrafísica, intrafísica, tudo conectado numa unidade só. Valeu, meus queridos, fico por aqui, aguardo você no nosso próximo vídeo. Vou ver se eu já tenho aqui detectado. Ok, eu vou falar aqui sobre uma experiência de quase morte que eu passei também, em que eu tive uma projeção lúcida nessa vivência. Valeu? Tipo de vivência hoje muito comentada, então hoje eu vou comentar a vivência que eu tive com experiência de quase morte num acidente de carro, ainda também há mais de 16 anos atrás. Essa faz bastante tempo também. Valeu, queridões, um abraço, ficamos por aqui, uma ótima semana, ótimas energias para todos nós, e vejo vocês na sexta-feira.